Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas presentes, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Miguel Ramos, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Bofanteller, desembargador Thompson Flores, doutor Fábio Venzon, eminente procurador eleitoral. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral e da Justiça Eleitoral, e uma saudação especial à nossa audiência. O primeiro processo da pauta, colegas, é o recurso eleitoral 716, relatoria do desembargador Armínio da Rosa, e se trata de um recurso interposto pelo Partido dos Trabalhadores de Rondinha contra a sentença que desaprovou contas referente ao exercício 2017. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem saúde todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. Recurso em prestação de contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, PT de Rondinha, exercício 2017. A sentença desaprovou as contas do partido diante da não apresentação pela agremiação da totalidade dos comprovantes de gastos, que foram apresentados 2.135 de 2.333, bem como por ausência de registro de grande parte das despesas na própria prestação de contas. Foram registrados apenas R$ 376,60. Conduta omissiva dos recorrentes fere os princípios da transparência e legalidade, comprometendo a regularidade das contas apresentadas, de forma que se impõe a manutenção da sentença de desaprovação. Opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio. Presidente, eminentes colegas, doutor procurador, doutor Rogério, em nome de quem saúdo todos os funcionários da casa e aqueles que nos assistem. Este é um recurso de Rondinha que o voto é pelo provimento. Em suma, há um pedido de atribuição de efeito suspensivo que é inócuo porque o recurso já tem, é inerente a si esse efeito. Se trata de um Partido dos Trabalhadores de Rondinha que teve despesas da ordem de 2.300 e que registrou no serviço de prestação anual de contas apenas 300 e poucos reais. Mas a diferença, salvo cento e poucos reais, 140, a diferença toda ela está devidamente documentada, inclusive os 400 reais que foram utilizados para o contador, toda constou do balancete, de sorte que é uma mera irregularidade formal. E esses 140, o diretório já fez o devido recolhimento. Com o que eu voto é para aprovimento, aprovando as contas com ressalvas. Eu voto, senhor presidente. Muito bem. Só um minutinho, senhor presidente, eu tenho uma observação a fazer. Lá, desembargador Fraga, é que Rondinha tinha um veranista ilustre, o doutor Ayrton Micho, meu amigo Ayrton Micho, era o grande veranista de Rondinha. Ah, é? Sim, sim. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu verifico que não há nenhum voto contrário ao voto do relator e consulto os colegas se algum colega deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto. Não havendo nada a acrescentar, então proclamamos o resultado. Recurso eleitoral 716 de Rondinha. A unanimidade não conhecer o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por ausência de interesse, e o mérito deram provimento a fim de aprovar as contas com ressalvas. Próximo processo é prestação de contas números 060-0175, do exercício financeiro de 2013, apresentado pelo Diretório Estadual do Podemos, e a relatoria é do desembargador Armínio da Rosa, passando a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações,
Nesse caso, nós vamos fazer uma retificação do parecer. O parecer era pela desaprovação das contas, mas a irregularidade importava em R$ 112,36, e inclusive foi recolhida já pelo partido. Então, diante do valor irrisório, ainda que ela represente 100% dos recursos, mas diante do valor irrisório da jurisprudência da Corte de que, mesmo que acima de 10%, sendo o valor assim, ínfimo, é o caso de aprovação com ressalvas, nós estamos aqui opinando pela aprovação das contas com ressalvas. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio. Eu voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os demais colegas. Se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto, nada havendo a acrescentar, então proclamamos o resultado. Prestação de contas 060-0175, aprovadas com ressalvas unânime. O próximo recurso se trata de um recurso interposto por Igor da Silva Lencina, em razão da sentença do juiz da 41ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de regularização de filiação partidária no município de Santa Maria. A relatoria é do eminente desembargador Armínio. Eu passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, eminentes desembargadores, este caso aqui é aqueles casos de filiação partidária que a Corte já julgou diversas vezes. Na verdade, aqui foi proposto em 7 de setembro, e então extemporâneo o pedido, razão pela qual opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio. Eu voto também aqui, senhor presidente, exatamente na trilha do parecer ministerial. Perfeito. Consulto os demais colegas. Se alguém deseja fazer qualquer declaração, acréscimo, manifestação de voto, em nada havendo a acrescentar, recurso eleitoral 060-060, negar um provimento unânime. O próximo processo é o mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado pela Comissão Provisória Municipal do PSL de Erechim, pela Comissão Municipal do PSL de Passo Fundo. O número do mandado é 060-329. A relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler. E eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Eminente presidente, renovando as saudações, esse caso está relacionado com o caso que foi trazido ao julgamento agravo regimental ontem, né? Em relação, no de ontem, dizia respeito à destituição da comissão provisória de, acho que de Erechim, ou de Passo Fundo, não recordo, mas uma delas. Os dois impetrados. O de ontem. E neste caso aqui, essas duas comissões de Passo Fundo e de Erechim impetraram o presente mandado de segurança buscando a nulidade da resolução da Comissão Provisória Estadual do PSL, resolução essa que determinou que as comissões executivas, que as comissões municipais, elas deveriam solicitar autorização à Comissão Provisória Estadual, à Comissão Estadual, para a celebração de coligação e aprovação de eventuais candidaturas para o cargo de prefeito, vice-prefeito e chapa de vereadores. E coloca sanções a isso, né? Quem não cumprisse estaria sujeito, além da nulidade da convenção, à destituição da comissão. Foi deferida a liminar para suspender a aludida resolução. E aqui, né, na Corte, foi deferida a liminar para suspender a resolução. As questões sobre legitimidade do dirigente partidário para figurar como impetrado em mandado de segurança, está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança, bem como a competência da Justiça Eleitoral para apreciação do feito ante a potencialidade de o ato atacado influenciar o processo eleitoral. E também, em relação à competência do TRE para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de presidente do diretório regional do partido, elas restaram detidamente analisadas na decisão do desembargador Gustavo, quando deferiu a liminar. Né? Em relação ao primeiro ponto da legitimidade, foi mencionado ali o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança. Em relação aos outros dois pontos, a jurisprudência do TSE amparando. Como já mencionei, então, o teor, o objeto da presente
da presente impetração. A autoridade coatora, com a expedição dessa resolução, ela viola diretamente o caput e o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei das Eleições. Uma vez que, não havendo disposição do Estatuto do Partido sobre a formação de coligações e de candidaturas, enfim, em qualquer norma, principalmente em relação a candidaturas, em qualquer norma do órgão de direção nacional a respeito, compete ao órgão municipal decidir sobre a matéria no que se refere às eleições municipais. Então, o artigo 7º da Lei das Eleições menciona que as normas para escolha e substituição dos candidatos para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido. Em caso de omissão do Estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. E quem pode anular eventual discordância em relação, por exemplo, ao que está no Estatuto ou a esse regramento feito pela direção nacional é a própria direção nacional, parágrafo 2º do artigo 7º. Então, o órgão estadual não tem essa competência. E, no caso, nós não vislumbramos do Estatuto regra que amparasse a aludida resolução. Nós temos até algumas regras sobre coligação, mas certamente não tem nenhuma regra que amparasse a comissão estadual em relação a candidaturas de vereadores. Na resolução está mencionado que tem que pedir autorização para candidaturas de vereadores. Nós vemos no Estatuto o artigo 169. Ele só delibera o seguinte, do Estatuto, né? Que deverão lançar chapas completas de candidatos. 169. O artigo 170, revogado. O artigo 171 diz que os casos que não se enquadram no artigo 169, que é a chapa completa, deverão ser discutidos entre os diretórios ou comissões provisórias estaduais, em se tratando de eleições estaduais, e entre os diretórios ou comissões provisórias estaduais e os diretórios ou comissões provisórias municipais, se tratando de eleições municipais. Deveriam ser discutidos, coisas que fugissem daquele 169. O artigo 172 é que poderia dar uma margem a uma possibilidade da comissão, mas apenas em relação a coligações. Né? Que diz da seguinte maneira, dispõe da seguinte maneira, o artigo 172 do Estatuto. Mesmo comprovando que os interesses do partido não estão sendo prejudicados, os diretórios ou comissões provisórias estaduais têm autonomia em sua região e o Diretório Nacional autonomia no país para abrir precedentes nas coligações realizadas. Na eleição proporcional não existe mais coligação. Então, em relação a essa determinação de autorização para as candidaturas de vereador, não tem aqui nenhuma previsão no Estatuto, também não foi publicada nenhuma regra. E o artigo 173, que diz que os diretórios ou comissões provisórias estaduais e municipais deverão solicitar por escrito, acompanhado das razões, respectivamente, a autorização do diretório estadual, em se tratando de eleições municipais, para a participação do PSL em coligações, também falando de coligações, que não atendam ao disposto no artigo 170, mas o 170 foi revogado. Então, não está, né? No Estatuto nós não temos regra que ampare. E conforme, e como eu mencionei, também não há nenhum regramento, não há nenhuma previsão por parte do Diretório Nacional, nenhuma regulamentação por parte do Diretório Nacional. Né? Examinando o site do partido na internet, na parte que trata do Estatuto e normas, encontra-se, no que se refere ao ano de 2020, algumas resoluções, as quais não contêm nenhuma norma para escolha e substituição de candidatos para a formação de coligações, além do que não teria cumprido, não se tem notícia de publicação dessa Diário Oficial. Portanto, na falta de disposição estatutária de normas validamente expedidas pelo órgão de direção nacional do partido acerca da escolha e substituição de candidatos, formação de coligações, no que se refere às eleições de 2020, afiguram-se ilegais as disposições da Resolução 1/2020, uma vez que prevêem que os órgãos municipais deverão solicitar autorização, como eu mencionei aqui, né, tanto para coligações como para aprovação de candidatura, e ainda aplica sanções e obriga o ente que fica encaminhando relatórios políticos da região para a Comissão Provisória Estadual. Né? Então, nesse sentido, correta a concessão, entendemos pela concessão do mandado de segurança para confirmar a liminar concedida. Mas compreende informar que a autoridade coatora ela descumpriu a ordem contida na decisão que concedeu a medida liminar. Nós entendemos que, na medida em que a comissão provisória, ciente da suspensão desse regramento aqui, e nesse regramento, dessa resolução, suspensão dessa resolução, e nessa resolução havia inclusive uma sanção, destituição da comissão, destituição das comissões municipais, caso não cumprissem. E no caso, não iriam cumprir, e efetivamente até então não estavam cumprindo, certamente não mandaram nenhum relatório para a comissão, porque foi suspensa a resolução. Elas tinham razão para não cumprir. E, no entanto,
um dia antes da convenção e antes de encerrado o prazo de validade da comissão provisória, ela foi destituída, que aí é o objeto do outro mandado de segurança. É o objeto do outro mandado de segurança, mas eu entendo que aí é descumprimento liminar neste caso aqui. No outro mandado de segurança, a destituição ela é indevida, porque ainda que o partido tenha autonomia partidária, ainda que haja a previsão de autonomia partidária no artigo 17, parágrafo 1º, se não me engano, da Constituição, no caput desse mesmo dispositivo constitucional, existe a previsão de que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados, dentre outros, o regime democrático e os direitos fundamentais da pessoa humana. Né? E não é por outra razão também, aí em relação ao regime democrático, que o artigo 4º da lei dos partidos políticos menciona que os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres. Em relação aos direitos fundamentais da pessoa humana, os direitos fundamentais, o TSE já disse que, ainda que haja previsão no Estatuto de dissolução da Comissão Municipal pela Comissão Estadual, como é o caso do Estatuto do PSL, que efetivamente passou por aprovação junto ao TSE, o TSE, quando analisou isso, quando ele aprovou que a possibilidade de dissolução, ele não aprovou a possibilidade de dissolução sem resguardar as garantias, direitos fundamentais, entre eles o contraditório e a ampla defesa. E isso ficou expresso em 3 julgados, salvo engano, que nós trouxemos no parecer anterior, né, em que ali estava claro exatamente isso, que o partido ele tem, em virtude daquele parágrafo 1º daquele caput do artigo 17, a necessidade de resguardar os direitos fundamentais e o próprio regime democrático. Né? Essas comissões, querendo ou não, foram escolhidas, enfim. Então, assim, nesse sentido, a forma como foi feito aqui, houve essa violação à ampla defesa, contraditório, mas a questão é ainda mais grave, porque, na verdade, o que eu verifico aqui é que a finalidade, até porque a autoridade coatora, em nenhum momento, seja no outro processo, seja nesse, ela informou qual seria a motivação para a dissolução daquela comissão, um dia antes da convenção. Ela não trouxe qualquer motivação. Na falta de qualquer motivação, nós temos que entender que a motivação é a óbvia, né? A que fica óbvia para todos nós. A motivação da dissolução foi a seguinte: ela queria interferir na escolha de vereadores, o que ela estava proibida de fazer, né? Mas expediu uma resolução para isso. Na medida que a resolução foi suspensa pela corte, o que ela fez? Ela simplesmente destituiu a comissão provisória, colocou uma outra comissão provisória, e com isso ela fez o que ela queria, que era interferir indevidamente dentro das decisões das comissões municipais. Mas não é só o abuso também, além da ilegalidade, o abuso pelo desvio de finalidade, porque a gente vê que a finalidade é uma finalidade que busca, na verdade, violar uma decisão da corte, inclusive, né? Mas aí é mais do que isso, é o descumprimento neste processo. Eu vejo neste ato o descumprimento da liminar concedida nesse processo. Né? Daí a nulidade desse ato de destituição da comissão provisória municipal, porque a finalidade dele foi descumprir a liminar conferida nesse processo, e ele conseguiu. Né? Tirou a comissão, estava amparada, a comissão provisória municipal que ele tirou estava amparada por essa liminar concedida. E aí ele tira ela, porque sabia que ela, foi ela que impetrou a segurança, sabia que ela iria fazer valer a decisão da corte, ou seja, ela iria decidir como bem entendesse, e não de acordo com a convenção, com o órgão estadual, e aí coloca uma outra comissão municipal, enfim, destitui aquela. Não é? Então, diante disso, nós opinamos, só um segundo, pela concessão da segurança para confirmar a liminar, para fim de que o órgão de direção estadual, no caso assim, da nulidade da resolução, né, para confirmar a liminar, mas na verdade também decretação da nulidade da resolução, o que se refere às comissões provisórias do PSL de Passo Fundo e de Erechim, bem como para que seja decretada a nulidade da destituição da Comissão Provisória de Erechim, efetivada na data de 31 de agosto de 2020. Não sei se a data está correta, 31 de agosto de 2020, mas, enfim, para que seja decretada a nulidade da destituição da Comissão Provisória de Erechim, medida adotada pela Comissão Provisória Estadual do PSL para impedir a efetividade da liminar concedida nesses autos. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteler.
Eminente presidente, eminentes demais integrantes da corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, nosso secretário, estimados servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação especial àqueles que nos assistem. Eminente presidente, eu vou aderir parcialmente ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, ao entendimento de que a questão da destituição da Comissão Provisória de Erechim, e aqui nós temos um mandado de segurança impetrado, na verdade, por 2 comissões provisórias, não só a de Erechim, deve ser analisada no bojo do mandado de segurança que nós começamos a enfrentar ontem no agravo interno relativo à não concessão da liminar por este relator. E digo isso também amparado no raciocínio de que a comissão provisória é um ente coletivo, desvinculado das pessoas que o compõem, em tese, né? Claro que a formação da comissão provisória tem, por assim dizer, vistos individualmente os seus integrantes, passa a ter um caráter personalíssimo, mas ela é um ente que não se confunde com os seus integrantes. A verdade é que continuam existindo comissões provisórias, tanto no âmbito da zona eleitoral de Erechim, quanto no âmbito da zona eleitoral de Passo Fundo, né? E de sorte que este mandado de segurança, lá pelas tantas, poderia até, em se levando em conta a formação, a composição das comissões provisórias e seguindo uma linha diferente da preconizada pelo Dr. Fábio, na segunda parte do seu parecer oral, nós poderíamos até ser levados, eventualmente, a pensar em perda de objeto desse mandado de segurança, que seria um absurdo, né? Seja porque a comissão provisória é um ente coletivo, que não se confunde com a pessoa dos seus membros, seja porque, ao tempo dos fatos que são objeto deste mandado de segurança, a comissão ainda não havia sido destituída, existia, e nós temos que focar esse julgamento no tempo do fato e analisar se, ao tempo do fato, se tratou de um ato legal ou ilegal. Este é o objeto do mandado de segurança. De forma que eu estou afastando qualquer discussão quanto ao mérito da destituição da comissão provisória de então, inclusive porque, e aqui aduzo de forma marginal, só a título de argumentação ilustrativa, que assim como eventualmente a comissão provisória possa ter sido destituída pela comissão provisória estadual, com, por assim dizer, um desvio de finalidade, com finalidade escusa, quem sabe até para se opor ao cumprimento da ordem exarada por esta corte, nós também temos que levar em conta, e isso está muito claro no mandado de segurança manejado pelo então dirigente partidário de Erechim, que a pretensão dele tinha também, se é por isso, um caráter personalíssimo, porque ele pretendia ser concorrente, ele pretendia ter o seu nome sufragado dentro da convenção municipal. Mas, reafirmo, são questões que transparecem ao objeto do presente mandado de segurança, no meu modo de ver, e deverão ser vistas e analisadas em profundidade naquele outro que agora vai seguir o seu rito com a intimação dos interessados para, eventualmente, comparecerem ao julgamento e proferirem, inclusive, sustentação oral na esteira do que preconizou o desembargador Armínio ontem ao proferir o seu voto, com o que eu estou absolutamente, a esta altura, de acordo. Então, eu me atenho aos limites, como até acho que não poderia deixar de ser, porque o que vem aqui ser questionado é a resolução exarada pela Comissão Provisória Estadual, e eu estou, então, de pleno acordo com o Dr. Fábio Venzon, quando traz à luz as disposições do artigo 7º da Lei 9.504, tanto no caput quanto no parágrafo 1º, já que o caput prevê que diretrizes quanto à escolha de candidatos e opção por coligações devem estar esculpidas no Estatuto Nacional do partido, e neste caso realmente não estão, enquanto o parágrafo 1º diz que, não estando esculpidas na omissão do Estatuto, caberá, dentro do prazo de, no máximo, 180 dias antes das eleições, a agremiação providenciar, então, a definição dessas diretrizes
com publicação no Diário Oficial da União. Ambas situações inocorrentes no caso dos autos. De forma que, efetivamente, a Comissão Provisória do PSL, a Comissão Provisória Regional do PSL, não andou bem ao emitir a Resolução 001/2020, e trata-se mesmo de um ato ilegal, razão pela qual eu estou acolhendo, em parte, o parecer do órgão ministerial e votando pela concessão da segurança com a confirmação da liminar que eu havia deferido e a declaração de nulidade da referida resolução. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes do tribunal, o eminente procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, diretor-geral aqui presente, representando o serviço, servidores da corte, os nobres advogados e a nossa assistência. No que diz respeito ao voto agora proferido, nada tem a acrescentar ao brilhante voto do relator, motivo pelo qual o acompanho. Desembargador Armínio. Senhor presidente, antes de mais nada, preciso fazer um esclarecimento. Os colegas não estranham algumas manifestações minhas aqui, é que a ciática me pegou violentamente, né? Então, alguma manifestação não significa discordância ou qualquer outro sentimento negativo. A ciática mesmo é coisa de velho. Bem, aqui essa corte é formada por bem mais jovens ou por pessoas muito jovens, em que a idade cronológica não conta, como o nosso eminente desembargador Silvio. Muito obrigado, desembargador Armínio, pela parte que me toca. Sim, eu também, como mais velho que o desembargador Armínio, também... Não, mas Vossa Excelência está na faixa desses juvenilizados, assim, é só olhar os cabelos de Vossa Excelência, os meus, que eu não tenho mais, não, né? Vossa Excelência tem uns 10 anos menos do que a idade cronológica. Não. Mas eu apenas vou fazer umas pequeníssimas observações aqui. Eu creio que o eminente relator está inteiramente certo. Nós temos que nos ater ao objeto desse mandato de segurança. Se na resolução posterior da Comissão Estadual houve uma tentativa de driblar ou não a liminar concedida pelo relator no primeiro mandato de segurança, isso teremos que aferir lá no segundo mandato de segurança, né? Não devemos avançar sobre isso. É tema para ser apreciado. E, embora o princípio processual, desde o Código 73, do nosso professor Buzaide, é de que o julgamento considera os fatos e o direito como eles estão por ocasião do julgamento, e não mais antes do julgamento. E houve tempo que se discutia se considerar-se os fatos ou o direito por ocasião temporal do seu surgimento ou da citação. O fato é que, dentro do Código 73, guiado pela lição de Keovenda, no nosso processo, consideramos o fato e o direito quando da sentença. Era assim o artigo 462 e é assim no artigo 413, se não me engano, do atual Código. É o chamado consideração do direito superveniente. Não é? E é por isso, inclusive, que hoje, nos recursos, quando há um fato superveniente que leva à perda de objeto, se tem de ouvir, aí já é um avanço do Código Fux, em respeito ao contraditório e ampla defesa, antes o relator, de ofício, considerava prejudicado o recurso. Hoje não, hoje ele tem que ouvir as partes. É o artigo 10 e é o artigo 932, algo assim. Minha memória já não é mais a mesma. Mas aqui parece, e na sentada anterior o doutor Venzon consignou bem, que permanecem os efeitos dos atos, né? Por isso que tem toda a razão o eminente relator em dizer que não há a perda de objeto. Com essas breves considerações, eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente desembargador de Fenteller. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, minha saudação à sua pessoa, a todos os integrantes da corte, doutor Fábio Venzon, cumprimentos pelos lúcidos pareceres sempre, doutor Rogério, cuja pessoa saúdo funcionários da casa, senhores e senhoras que nos ouvem, colegas advogados, quanto ao voto inteiramente de acordo com o brilhante voto
do desembargador Gustavo de Fentelli. Muito bem. Desembargador Miguel Ramos. Presidente, em seu nome saúdo todos os presentes na sessão, de forma virtual, e aqueles que nos assistem. Acompanho integralmente o brilhante voto do relator. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo a corte, saudação que eu estendo ao nosso procurador regional eleitoral, doutor Rogério, aqueles que nos assistem e nos ouvem. Senhor presidente, isso seria evidentemente uma tentativa de interferência estadual nos pleitos municipais. No que tange aos candidatos, acho que um absurdo em qualquer aspecto. No que diz respeito às coligações, eu gostaria sim que houvesse isso, mas esse meu gostar está no campo da minha cidadania, enquanto eleitor. Eu não consigo entender muito bem como é que funciona a política, maiormente a política brasileira, que lá no município X, o partido A se colia com o partido B para litigar, entre aspas, contra o partido C. No município próximo ao lado, a coligação entre o partido B e C contra o partido A, entre aspas. Mas isso é uma vontade pessoal minha, repito, enquanto cidadão, enquanto eleitor. Mas realmente eu confesso à corte, e aqueles me ouvem, eu não consigo entender essas coligações tão contrárias, de município para município, de estado para estado, de nacional para o país. Mas, enfim, repito, é uma vontade pessoal que não encontra amparo na legislação. Eu acho que aqui houve um excesso, uma intromissão nos municípios que não cabe. Então, eu acompanho na totalidade o voto do eminente relator, senhor presidente. Bem, então, o resultado, mandado de segurança 0600329 de Passo Fundo, confirmaram a liminar e concederam a segurança unânime. Próximo julgamento, colegas, se trata de um recurso interposto pelo progressista de Tramandaí contra a decisão que julgou improcedente a representação movida contra Saleh Abdallah Júnior e o MDB de Tramandaí por propaganda eleitoral. O número é 060091 e a relatoria é do eminente desembargador Gustavo de Fenteller. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, no recurso do progressista quanto a essa sentença de improcedência, ele alega que teria restado configurada propaganda eleitoral antecipada, negativa, porque o representado, Saleh Abdallah, em razão de possuir vínculo e apoiar publicamente o partido representado, MDB, vem postando e compartilhando vídeos e mensagens com conteúdos inverídicos, fake news em redes sociais com o objetivo de denegrir a imagem e a honra do atual prefeito de Tramandaí e candidato à reeleição pelo partido representante. Severa que os referidos vídeos e mensagens sugerem de forma subreptícia ilegalidades e atos de corrupção na administração pública, sem qualquer comprovação, para colocar o povo contra o atual gestor municipal e beneficiar o candidato do MDB, causando desequilíbrio entre os pré-candidatos. Quanto à caracterização da propaganda eleitoral antecipada negativa, esta estará presente se desbordar dos limites da liberdade de expressão e de informação. Nesse sentido, a vedação no período de campanha, a realização de manifestação que ofenda a honra ou imagem de candidatos ou que divulgue fato sabidamente inverídico, aplica-se igualmente ao período de pré-campanha, conforme o artigo 17, parágrafo da Resolução 23.610 do TSE. Também haverá propaganda eleitoral antecipada negativa se eventuais críticas a pré-candidatos forem realizadas através de meios proscritos durante o período de campanha, como, por exemplo, uma propaganda eleitoral antecipada negativa impulsionada, com impulsionamento pago. Isso é vedada, o impulsionamento pago de propaganda negativa no período de campanha, é vedado também no período de pré-campanha. Ou utilizando de recursos não disponíveis aos demais, ao pré-candidato médio. Entendemos que, no caso em tela, não restou caracterizada a propaganda eleitoral antecipada negativa, porque do teor dos vídeos veiculados em páginas de terceiros no Facebook, que foram anexados à petição inicial, verifica-se a intenção do representado, Saleh Abdallah, em realizar crítica à atual administração municipal de Tramandaí, notadamente na área da saúde. Ele é médico, no caso. Ainda que ele tenha alguma participação política, algum vínculo realmente, aí, mesmo que não seja pré-candidato, mas tenha alguma preferência, como parece que realmente tem, né? Mas ele também pode tecer críticas administrativas, ainda mais sendo da área que ele atua, na qualidade de médico, né? Então, no primeiro vídeo anexado inicial, o representado Abdallah critica as medidas adotadas pela administração municipal para prevenir e combater o Covid-19,
em especial a contratação da empresa Estruturas, JN Estruturas, responsável pela locação de estantes e de uma estrutura em alumínio, a qual foi montada em frente à UPA 24 horas de Tramandaí, que se encontra totalmente abandonada. Ele diz que aquilo ali estaria abandonado. Em relação à crítica contida no primeiro vídeo, o partido representante, ora recorrente, anexou a inicial 3 vídeos respostas, em que afirma que a estrutura fora montada considerando a previsão de necessidade futura de leitos para o combate à pandemia, sendo que não houve necessidade de sua utilização. Assim, a não utilização da estrutura é confirmada pela administração municipal e, contudo, justifica, não com a falta de planejamento ou incompetência na gestão dos recursos, mas sim em virtude do ritmo de evolução da pandemia. Portanto, nós estamos diante de debate a respeito de um fato administrativo existente, que realmente não foi utilizado, e não se pode daí extrair a existência de vedação legal, de fato, manifestamente verídico, enfim. E, claro, o candidato vai ter a oportunidade, né, da sua propaganda, inclusive, de mencionar, né, de fazer a sua defesa, que ele fez aqui judicialmente, fazer a sua própria propaganda e tal. A referência de por que está abandonado aquela tenda. Mas a tenda realmente ali está abandonada, ainda que haja uma justificativa realmente pelo município. Nos vídeos contidos, aí eu cito os IDs aqui, o representado Abdala veicula mensagens acerca de uma denúncia feita pela administração municipal na Polícia Civil, Ministério Público e CREMERS para proibi-lo de exercer trabalho voluntário de medicina junto à comunidade de Tramandaí. No vídeo, Abdala assevera que é médico e por isso pode prestar atendimento à população de forma gratuita, especialmente a mais carente, repudiando a denúncia. Então, aí não vimos nada assim de ilícito, nenhum ilícito nisso. Por sua vez, as críticas feitas pelo representante Abdala acerca do estado em que se encontram os postos de saúde localizados em Tramandaí, nos bairros São Francisco, Litoral, São Francisco 2, Barra e Parque dos Presidentes, não foram respondidas pelo partido recorrente, aqui nos autos. Para afirmar que não seria verdadeira, né, alguma coisa do gênero. Não foi respondida. No vídeo contido no ID de final 933, o representante Abdala informa as pessoas que residem no bairro São Francisco 2 e proximidades e que possuem receitas médicas de tratamento contínuo controladas, podem deixá-las na lancheria do Colorado, ao lado do posto, pois serão por ele trocadas para não precisarem ficar nas filas e correr o risco de contaminação. Ele diz que ele faz trabalho voluntário de trocar as receitas das pessoas que têm receita controlada para não terem que ir em posto de saúde, alguma coisa do gênero. No vídeo contido no ID, de final 983, o representante Abdala discursa sobre a coligação entre o MDB e outro partido político, sem, contudo, fazer qualquer menção ao nome do atual prefeito e candidato à reeleição pelo partido representante. É o que eu digo. O fato de ele ter alguma vinculação política não impede ele de fazer crítica. Como não impede um pré-candidato, pode fazer uma crítica a um outro pré-candidato, desde que seja uma crítica que não importe em alusão a fatos manifestamente inverídicos, né, ou aquela ofensa pessoal que desborda da crítica. Não é o fato de ser pré-candidato ou ter alguma vinculação política que impede a crítica administrativa. No vídeo contido com o final 033, o representante Abdala critica o fato de a obra da construção da UPA 24 horas ter iniciado na administração municipal anterior e ter ficado parado durante os 3 anos e meio seguintes, salientando que, faltando 6 meses para as eleições, o atual prefeito resolveu inaugurar a aludida obra. E aí ele mostra a obra lá, está uma filmagem da obra, a obra agora está em andamento, né? Não restou demonstrado pelo recorrente que o vídeo em questão traz mensagem inverídica. Não foi demonstrado isso. No vídeo contido no ID 083, o representante Abdala afirma que, em 2012, o então prefeito Rapaqui prometeu a construção de mais uma unidade de saúde da família. E também não tem nada no sentido que seria verídico. No ID 133 foram anexadas 4 fotos em que aparecem o representante Abdala e novos filiados do MDB com a seguinte mensagem: mais uma afiliada chegou à nossa família. Então, ele tem vinculação com o MDB. Finalmente, no vídeo acostado com o final 383, o representante Abdala afirma que a administração municipal teria cortado os exames nas clínicas de Tramandaí. Aí ele cita ecografia, mamografia, exames laboratoriais, fisioterapia, mas de certa forma ele meio que generaliza, ele diz assim, né, teria cortado os exames nas clínicas de Tramandaí, mas ele de qualquer maneira ele também cita algumas especialidades. Em relação a esta última postagem, o representante, na inicial e no recurso, afirma que se trata de fato inverídico, para tanto faz referência à resposta dada pelo secretário municipal de saúde acostada com a inicial. Nessa resposta, é confirmada a não autorização de parte dos exames por questões de planejamento orçamentário. O secretário refere o seguinte, expressamente: porque nesse mês de agosto, como houve um decréscimo de receita, nós estamos priorizando aqueles exames de maior urgência, de maior necessidade, e aqueles pacientes que não podem sofrer solução de continuidade, que não podem deixar de ser atendidos. Nós nunca negamos, nunca dissemos que iríamos parar de autorizar exames. Vamos seguir, sim, autorizando os exames, mas neste momento, vamos autorizar aqueles que são mais necessários, porque nós não podemos extrapolar uma cota de planejamento que nós temos para todo ano. Então, a gente vê que tem uma divergência, à medida em que ele meio que generalizou, apesar de citar algumas especialidades, né? E o secretário menciona, ainda que não tenha sido trazida nenhuma prova nesse sentido, né?
de que ainda estão sendo autorizadas as coisas mais urgentes, mas não foi trazida nenhuma autorização, era uma prova fácil documental de ser trazida, não teve nenhuma prova documental trazida pela parte, aí, pelo PP, no sentido de que realmente foram autorizados os exames, mas a gente vê que manifestamente inverídica seria se ele chegasse e dissesse isso, não tivesse nenhum motivo para ele estar dizendo que não estão sendo autorizados os exames. Né? E a gente vê da própria mensagem do secretário que sim, houve uma redução dos exames. E, pelo jeito, uma redução considerável, por uma questão de planejamento, que seja, mas eles tiveram que reduzir os exames e então estariam conseguindo apenas realizar os exames mais urgentes, que é o que a gente extrai da afirmação do secretário. Né? Então, assim, da resposta do secretário é possível concluir que grande parte dos exames deixaram de ser autorizados por questões orçamentárias, o que, segundo entendemos, retira das afirmações do representado a pecha de manifestamente inverídicas. Lembrando que aqui estamos considerando apenas as afirmações colocadas em vídeo pelo representado e pelo secretário municipal, e, como mencionei, não foi acostado qualquer documento comprovando que houve autorizações nesse período, né? Não tem prova documental disso. É uma prova fácil de ser feita. Vê-se, portanto, que o recorrente não logrou demonstrar que os vídeos objeto da presente representação veiculam mensagens sabidamente verídicas ou ofensivas à honra ou imagem do atual prefeito de Tramandaí, candidato à reeleição. Desse modo, forçou-se reconhecer que a propaganda antecipada negativa, narrada na inicial, não restou configurada. O representado Abdala não extrapolou o direito de crítica e de livre manifestação do pensamento. E aí eu concluo aqui dizendo que considero igualmente na presente manifestação que em uma discussão sobre a existência ou não de irregularidades praticadas pela administração municipal, em que reina a dúvida quanto a saber quem está falando a verdade, deve-se privilegiar, um diz que a administração municipal deixou de fazer uma série de coisas na saúde, outro diz que a administração municipal tem feito, enfim, reina então dúvida quanto a saber quem está falando a verdade, deve-se privilegiar o entendimento dado pelos atores jurídicos imparciais que se encontram mais próximos dos fatos, é dizer, o promotor eleitoral e o juiz eleitoral, que no caso se posicionaram pela ausência de propaganda eleitoral antecipada negativa. Então, em virtude disso, vemos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Eminente relator, desembargador Gustavo. Eminente presidente, eu renovo as saudações. O eminente procurador regional eleitoral analisou a exaustão, o ambiente fático trazido no bojo desse processo, de sorte que eu me louvo das colocações feitas por ele e me reporto a elas e endosso-as. Eu só acrescento, senhor presidente e colegas, que eu estou reconhecendo a alegada ilegitimidade do MDB para figurar no polo passivo da demanda, porque efetivamente não há nenhuma comprovação efetiva de vinculação do outro representado, Salé, a este partido, e se eventualmente palavras dele possam beneficiar outra agremiação, no caso o MDB, eu coloco no campo das conjecturas. A outra questão que eu enfrento também no meu voto, que já foi disponibilizado para os colegas, é a questão da tempestividade, que o representado alega ser intempestivo, mas, na verdade, o aspecto foi devidamente analisado por esse relator e pela assessoria, de sorte que o recurso é manifestamente tempestivo e merece, portanto, ser conhecido. Então, seguindo a linha proposta pelo eminente procurador regional eleitoral, eu estou agregando argumentos, mas estou também confirmando por seus fundamentos a sentença e votando pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Observo na rede aqui a inexistência de qualquer voto contrário ao voto do eminente relator, mas ainda assim consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação, a declaração de voto. Em não havendo, então, proclamamos o resultado. Recurso eleitoral 060-091 de Tramandaí. A unanimidade reconheceram a ilegitimidade passiva do MDB e negaram provimento ao recurso. O próximo processo, próximo julgamento, é um recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em razão da decisão do juízo da 27ª Zona Eleitoral de Júlio de Castilho, que julgou improcedente representação contra Lavínia dos Santos Machado. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo de Effenteler. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Então, nesse recurso de decisão que julgou improcedente representação formulada pela promotoria, recurso da promotoria, em face de Lavínia dos Santos Machado.
teria ela, segundo a promotoria eleitoral, incorrido em propaganda eleitoral antecipada, porque em virtude de mensagem que teria colocado no seu perfil no Facebook. Essa mensagem que eu leio aqui, apenas a parte assim, inicial dela, né, é simplesmente o lançamento de uma pré-candidatura e a afirmação de suas qualidades pessoais. Então, diz, quando certos desafios aparecem à nossa porta, devemos aceitá-los e tirar deles o máximo que conseguimos para sermos pessoas melhores a cada dia, receber o convite para ser pré-candidata a vereadora pelo partido, e aí vai, dizendo as suas qualidades pessoais. Né? No final, ela diz, com esta motivação, conto com todos aqueles que acreditam na força do jovem e da mulher, aqueles que enxergam a transformação, um grande futuro. Também teve outra postagem na qual ela menciona que teria, junto à prefeitura, conseguido que uma rua fosse nivelada. Né? Menciona um ato dela, assim, que conseguiu e tal. Então, ela diz assim, além disso, segundo o Ministério Público, tem a seguinte, ela diz assim, através de minha solicitação e preocupação com obras de desenvolvimento pela cidade de Júlio de Castilhos, no dia de hoje, o Beco Santo Antônio, localizado no centro baixo, começou a ser nivelado para iniciar o processo de calçamento do mesmo. Com diálogo, conseguimos, junto ao Executivo, essa demanda nesse local. Né? E aí, tem uma outra postagem que também tem um teor exatamente parecido. Né? Então, nós entendemos que ainda não está caracterizado propaganda eleitoral antecipada, porque ela está lançando a candidatura dela, simplesmente, ela está dizendo as qualidades que ela tem, dando um exemplo disso, ou seja, da capacidade que ela tem de, enfim, resolver os problemas, de certa forma, está dando um exemplo disso. E o artigo 36A diz, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. E, inclusive, divulgação de posicionamento pessoal na internet, e isso no inciso 5, e no parágrafo 2º lá é mencionado, inclusive, o que já fez, as suas propostas, o que pretende fazer e tal. Então, não houve pedido explícito de voto, tampouco a utilização de forma proscrita no período eleitoral. E na verdade, trata-se de uma mera mensagem no perfil do Facebook, que qualquer pré-candidato poderia fazer da mesma forma. Né? Não tem violação à igualdade de oportunidades. Não tem violação à igualdade de oportunidades. Até o artigo que eu estava querendo mencionar, não tinha chegado nele ainda, o parágrafo 2º do artigo 36 da Lei 9.504 menciona, nas hipóteses, aí menciona o inciso 5, né, são permitidos o pedido de apoio político, a divulgação da pré-candidatura, ações políticas desenvolvidas e as que se pretende desenvolver. Então, em virtude disso, nós realmente nos parece que se enquadra nos demais casos que a Corte já julgou. Né? Aqui não teve aqui não tem nem a questão da discussão de pedido explícito, não existe nem essa discussão aqui. Então, não teve pedido explícito, não foi usado meio proscrito e não há violação à igualdade de oportunidade entre os pré-candidatos. Diante disso, entendemos aqui que não há propaganda eleitoral antecipada, razão pela qual opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo. Eminente presidente, renovo as saudações. O meu voto vai exatamente na linha preconizada pelo Dr. Fábio, que ele acabou de colocar na sua sustentação oral, no seu parecer oral, melhor dito. E cabe apenas reforçar que as manifestações dessa pré-candidata na sua página do Facebook em nada agridem a legislação, tampouco a jurisprudência relacionadas à matéria da propaganda eleitoral. De sorte que eu estou votando pelo desprovimento do recurso, eminente presidente. Muito bem. Consulto os demais colegas, se alguém deseja fazer qualquer declaração, manifestação de voto, já que na rede todos os votos são na mesma linha do voto do eminente relator. Não tem nada havendo a acrescentar, então, o recurso eleitoral 060-0022 de Júlio de Castilhos foi desprovido à unanimidade. O último processo da pauta, se trata do recurso eleitoral 5389, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e o recurso foi interposto pelo MDB de Tramandaí contra a sentença do juízo da 110ª Zona Eleitoral, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de revisão da condenação. A relatoria, como dito, é do desembargador Thompson Flores. Eu passo a palavra ao eminente procurador, Dr. Fábio Venzon.
Senhor presidente, renovando as saudações, esse recurso é já na fase de cumprimento de sentença, porque já houve julgamento, desaprovação das contas, determinação de recolhimento ao Tesouro de determinados valores em prestação de contas já, então já está transitado e julgada a prestação de contas, e aqui é cumprimento de sentença e é um pedido de anistia, né? E ele foi indeferido, e aqui acho que temos dois motivos para manter a decisão, para ver o recurso, seja a inconstitucionalidade, que a Corte já reconheceu do artigo 55D, essa era aquela anistia de quem foi condenado por fontes vedadas, né? A Corte já declarou diversas vezes a inconstitucionalidade, e, além disso, tem o artigo 3º da própria lei que criou essa anistia. Ele diz que as disposições dessa lei têm eficácia imediata nos processos de prestação de contas, de criação dos órgãos partidários de andamento, a partir da sua publicação, ainda que julgados, mas não transitados em julgado. No caso aqui, já transitado em julgado da prestação de contas, nós teríamos também esse óbice. Então, em virtude disso, nosso parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, o voto é na mesma linha do eminente procurador, do parecer. Na realidade, se pretende uma revisão do julgado que transitou em julgado, né? Que já não cabe mais recursos. A questão da doação da anistia, a Corte já se pronunciou reiteradas vezes num brilhante acórdão da lavra do desembargador Gerson, que certamente está nos ouvindo, que nós temos feito a aplicação cotidianamente. Então, o voto é exatamente no sentido do parecer, e eu voto por negar provimento ao recurso. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto. Enfim, não, nada havendo a acrescentar. Então, proclamamos o resultado. O recurso eleitoral 5389, relatoria do desembargador Thompson Flores. O resultado é a unanimidade. Conheceram do recurso como agravo de instrumento e negaram-lhe provimento, ao efeito de manter a decisão que indeferiu o pedido de revisão da condenação imposta, determinando o retorno dos autos à origem para a continuidade do cumprimento de sentença. Bem, colegas, então, vencida a pauta, resta tão somente anunciar a próxima sessão, dia 5 de outubro, segunda-feira, às 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo a todos um bom trabalho e uma boa tarde. Muito obrigado. Final de semana. Um grande abraço, final de semana, cuidem-se. Obrigado, igualmente. Boa tarde e bom final de semana.